Bom, então vamos continuar. Como eu já tinha falado hoje, nós vamos falar sobre biologia celular. Vai ser uma introdução à biologia celular. A partir das próximas aulas, nós vamos tratar basicamente de partes da célula. Hoje a gente vai dar uma ideia geral da biologia celular. As células, elas possuem dois tipos básicos. As células chamadas células procarióticas. O que são as células procarióticas? O próprio nome já fala. Pro vem de primitivo, de anterior. Cário vem de carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então, as células procarióticas é antes do núcleo verdadeiro. São células que apresentam membrana plasmática, parede celular, tem o citoplasma também, o material genético. Só que esse material genético ele é disperso no citoplasma. Ele acaba recebendo o nome de nucleoide. E elas não têm o núcleo que contém esse material genético. As células eucarióticas, elas já são bem mais complexas do que as células procarióticas. Nesse grupo dessas células, o que você vai ter? Você vai ter o envoltório nuclear e você vai ter o quê? Demais organelas. Quais organelas? Mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi, todas as organelas membranosas. Todas as organelas membranosas. Tá? Então, a célula procariótica, ela vai ser representada principalmente pelo reino Monera, onde você vai encontrar aquelas bactérias, e cianobactérias. Todos são organismos o quê? Unicelulares. O que eles têm propriamente dito? Eles vão ter uma membrana plasmática, eles vão ter uma parede extracelular, eles vão ter o material genético disperso no citoplasma e a única organela que eles têm é o ribossomo. Então, olha só, o que eles vão ter? Eles vão ter a membrana plasmática. Ao redor dessa membrana plasmática, eles têm uma parede externa. Essa parede externa, ao redor dessa membrana plasmática, é uma parede de um açúcar, geralmente de um açúcar chamado peptídeo glicano. Então você tem aqui a membrana plasmática, a parede extracelular. Dentro da estrutura, você vai ter o quê? O material genético disperso no citoplasma. Então, o material genético fica disperso. A gente chama esse material disperso de nucleóide. E lá dentro desse nucleóide, dentro desse citoplasma, a única organela é o ribossomo, que vai, como função, sintetizar a proteína para essa bendita dessa célula. Então, essa é a célula chamada de célula procariótica. Ok? Essa aqui seria a célula procariótica. Aqui mostra o desenho. É claro que o meu está muito melhor do que este, né? Mas você vai ver que o nucleóide, material genético disperso no citoplasma, o citoplasma, que é a substância coloidal. Tá? Você vai ter uma membrana plasmática que envolve toda a célula, não tem núcleo, ribossomos dispersos também no citoplasma, a parede de peptídeo glicano ao redor da célula. É claro que algumas células vão ter flagelos, cílios e etc. Mas todas elas são células procarióticas. Tá? A célula eucariótica, onde que ela se encontrar? Todo o resto dos outros animais, plantas, todos são células eucarióticas. Somente bactérias e algas, que são as cianobactérias, vão ser procarióticas. O resto é tudo eucariótico. O prefixo eu vem de verdadeiro. Cário vem de carioteca. Então é aquele que tem carioteca verdadeira. O que uma célula com carioteca verdadeira tem que ter? Membrana plasmática, que é a membrana que envolve, isso tanto na célula eucariótica quanto na procariótica. Um núcleo e o nucleol. O citossol, que é o citoplasma, onde você vai encontrar as demais organelas. Mitocôndria, retículo endoplasmático, parede de Golgi, lisossomos, peroxissomos, endossomos, citoesqueleto e etc, como os depósitos citoplasmáticos. Aqui você tem já a imagem da célula eucariótica, né? Você vai ter aqui a carioteca, o nucleolo, o material genético dentro do núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, mitocôndrias, peroxissomos. Todas essas estruturas são estruturas formadoras da célula eucariótica. Tá? Antes de eu mostrar isso aqui, a gente vai desenhar. Então, presta atenção. A célula eucariótica,
Primeiro que ela é bem maior, então eu teria que usar todo o espaço aqui, mas eu não vou fazer isso não. Vou usar só um pouquinho a mais aqui. Tá? Então a célula eucariótica, ela teria a membrana plasmática, um núcleo. Ao redor desse núcleo, você teria o retículo endoplasmático, tá? Ao redor do núcleo, o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele é dividido em dois tipos. O rugoso, que vai ter uma série de ribossomos sobre ele, e o retículo endoplasmático liso, que não tem. Você tem ainda o chamado complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai ser formado por uma série de vesículas, tá? E sacos achatados. Esses vesículos e sacos achatados ficam aqui, ó, mais ou menos. Me peço desculpa que eu estou desenhando no Paint com o mouse. Então aqui, ó, o complexo de Golgi. Nós vamos ter ainda as mitocôndrias, cuja função é a produção de energia. A gente vai destacar a função de cada uma dessas estruturas posteriormente, tá? Mitocôndrias, lisossomos e peroxissomos, que vão degradar radicais livres. Além disso, nós temos ainda os centríolos que ajudam na divisão celular, que a gente vai falar mais à frente. Então, basicamente, é isso que nós temos de uma célula eucariótica. Não esquecendo, é claro que dentro do núcleo nós vamos ter que ter o nosso o quê? Material genético, vai ficar aqui dentro da estrutura nuclear. Ok? Então, continuando. Existem dentro das células eucarióticas uma diferença bem gritante entre as células animais e as células vegetais. Tá? As células vegetais, elas vão apresentar o quê? Além de tudo aquilo que a gente viu anteriormente da célula animal, a célula vegetal ela tem o que a gente chama de parede celular. Essa parede celular ela é constituída de quê? Celulose, tá? Que é o material que a gente usa para fazer o papel, que é o constituinte da madeira. Além da presença da parede celular de celulose, as células vegetais vão ter a presença de plastos. O que são plastos? Vesículas que armazenam coisas. Isso são plastos. Nós temos os cloroplastos, que são as vesículas que vão armazenar a clorofila e vão fazer fotossíntese. Os cromoplastos, que são plastos cuja função é dar cor às plantas. Por isso você tem uma flor vermelha, então ela tem uma enorme quantidade de eritroplasto, que é um pigmento vermelho guardado dentro de um plasto. Tá? E os chamados leucoplastos. Esses leucoplastos são plastos transparentes. Tem 3 tipos deles. Tá? Oleoplasto, amiloplasto e proteoplasto. Bom, oleoplasto guarda óleo, amiloplasto guarda amido e proteoplasto guarda proteína. Além disso, as células vegetais elas têm vacúolos enormes, coisas que nas células animais esses vacúolos são muito pequenininhos, basicamente chamados de vesículas. Além, é claro, da presença do amido como reserva energética. Já as células animais, o que elas têm de diferença? Presença do centríolo, que a célula vegetal não tem, e a reserva de glicogênio e não reserva de amido, como nos vegetais. Então, animal não reserva amido, e sim glicogênio. Então, vamos ver a imagem aqui. Ó. Então, prestando atenção, o que você tem de diferença entre uma célula e a outra? Tá? O que você vai ter de diferença entre uma célula e a outra? Membrana plasmática, aqui ao redor da célula, todo mundo vendo bem destacado. Aqui também tem membrana plasmática. Qual de diferença entre uma e a outra? A parede celular na célula vegetal. Célula animal não o tem. Outra diferença, presença dos centríolos na célula animal. Célula vegetal não tem centríolo. Poxa, professor, mas você falou que o centríolo serve para a célula se dividir. Como a célula vegetal vai fazer isso? Ela vai utilizar uma outra estrutura para permitir essa divisão celular. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá?
Então você tem aqui, além, outra diferença, a presença de quê? Vacúolos imensos, coisa que na célula vegetal não tem. Vacúolos são muito pequenininhos, são vesículas. E a presença dos plastos, aqui destacado o cloroplasto, e na célula animal não tem plasto. Bom, a teoria da evolução eucariótica. Isso nós já falamos quando nós falamos de origem da vida, tá? Mas a gente vai voltar um pouquinho aqui só para poder lembrar, tá? Que a teoria chama teoria endossimbiótica. Acredita-se que o primeiro organismo que se formou era um organismo procarioto, e esse organismo procarioto, com o passar do tempo, foi evoluindo em alguns outros tipos de organismos. Tá? Organismos procariotos fotossintetizantes e, posteriormente, organismos procariotos com capacidade de usar esse oxigênio, tá? Aeróbicos. Acredita-se que em um determinado momento, um organismo procarioto acabou engolindo um organismo e, posteriormente, o outro, dando origem às mitocôndrias e os cloroplastos. Isso a gente já destacou bem na aula de evolução, tá? Evolução da vida na Terra. Então, assim, eu não vou entrar em pormenores nesse ponto agora. Nós vamos agora falar sobre as organelas celulares. Tá? Vamos todo mundo aí acordar, tá? Então, a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre as organelas celulares, destacando cada uma e as funções delas. A primeira organela que eu quero falar aqui é o núcleo. O núcleo é a organela principal, é o local onde você vai ter toda a coordenação da célula. Eu gosto de colocar o núcleo como se fosse, tá? O quê? O dono de uma empresa, o dono de uma fábrica, o gerente principal daquele local. Por quê? É ele que vai dar as ordens para toda a célula funcionar, tá? A carioteca, que é a estrutura que envolve esse núcleo, ela vai ter como função proteger o quê? O material genético, que é quem vai comandar todo o processo. Componentes formadores do núcleo: o envoltório nuclear, que é essa membrana que envolve, o nucleoplasma, que é uma substância gelatinosa dentro do núcleo, o nucleolo, que é responsável pela síntese de ribossomos, e a cromatina, que é o material genético disperso aqui dentro. Tá? É claro que ele não está completamente disperso, ele está extremamente organizado. Depois a gente vai falar um pouco mais só de cromatina mais para frente, tá bom? A mitocôndria. A mitocôndria ela é essencial para a produção de energia da célula. Ela está presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Tá? Não é porque é vegetal que não tem mitocôndria, vegetal também tem, senão ele não tem produção de energia. Lembrando que o cloroplasto ele tem função de produzir o quê? Glicose, a energia produzida pela mitocôndria. Tá? A sua função é a produção do ATP a partir de um processo chamado de respiração celular. Esse processo de respiração celular e toda a estrutura da mitocôndria, a gente vai falar a parte só dela posteriormente. O retículo endoplasmático. Bom, o retículo endoplasmático, a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de síntese proteica, porque ele vai estar... Por que ele é rugoso? Porque ele tem uma série de ribossomos. Função do ribossomo, sintetizar a proteína. Então, esse retículo endoplasmático rugoso, a função dele é sintetizar a proteína. Para onde? Que sejam mandadas para fora da célula. Depois vocês vão entender esse caminho. Tá? O retículo endoplasmático liso, que tem a função de sintetizar lipídios e hormônios, também participa no processo de detoxificação. Por exemplo, o fígado nosso. O nosso fígado ele é responsável por tirar todas as toxinas do nosso corpo. As células do nosso fígado, todas elas apresentam retículo endoplasmático liso imensos. Por quê? Porque lá vai acontecer a detoxificação dessas substâncias. O complexo de Golgi. O complexo de Golgi já é um amontoado de sacos achatados, delimitados por membrana, que ele recebe as substâncias vindas do retículo endoplasmático. Quais são as funções do complexo de Golgi? Primeiro, modificar proteínas provenientes do retículo endoplasmático rugoso. Vamos voltar ao nosso paintbrush. Tá? Vamos abrir um novo arquivo. Destaca isso aqui. Então, presta atenção. Como eu já tinha falado anteriormente, o retículo endoplasmático... O retículo endoplasmático,
ele vai ser dividido em dois tipos, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele tem ribossomos na superfície, uma série de ribossomos na superfície que vão sintetizar proteínas ali dentro. Quando a proteína está pronta, essa proteína sai na forma de uma vesícula e ela vai em direção a quem? Ao nosso complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai modificar as proteínas provenientes dali do retículo endoplasmático. Então vamos botar aqui uma proteína aqui dentro. Aqui temos uma proteína que foi sintetizada aqui. Então ela seguiu para cá, está entrando no nosso complexo de Golgi. Quando ela entrar dentro do complexo de Golgi, o complexo de Golgi ele tem a função de adicionar substâncias. Ele vai adicionar um açúcar, ele pode adicionar um lipídio. Então ele vai modificar a proteína. Essa proteína modificada ela vai caminhando por entre o complexo de Golgi, até sair do outro lado do complexo de Golgi. Ó. Ela vai passando por dentro do complexo de Golgi. Transparente. Ela vai caminhando pelo complexo de Golgi e com isso ela vai sofrendo as modificações necessárias. Quando ela sair do outro lado do complexo de Golgi, ela saiu aqui do outro lado, ela já vai sair com as modificações necessárias para executar a função. Então, o complexo de Golgi, ele tem como função modificar proteínas provenientes do retículo endoplasmático. Essa é a primeira função, isso ficou claro? Então, ó, modificar proteínas provenientes do retículo endoplasmático. Formação da parede celular do vegetal. O complexo de Golgi ele tem a função também de produzir açúcares. Dentre esses açúcares, dentre as ligações de açúcares, ele pode promover ligações de celulose. Então ele vai criando pequenas paredes que ele vai mandando para fora da célula e vai formando a parede celular do vegetal. Além disso, a formação do acrossomo do espermatozoide. SPTZ é a abreviação de espermatozoide, tá, gente? Voltando ao nosso quadro. Então, olha só. O espermatozoide, ele é formado... O espermatozoide é uma célula modificada presente nos machos da espécie humana e de todos os outros, tá? Em que você tem aqui, ó, essa estrutura que fica bem na pontinha do espermatozoide. Essa estrutura aqui, olha, é chamado de acrossomo. O acrossomo, ele é, na verdade, o quê? O retículo, o complexo de Golgi modificado. Essa modificação do complexo de Golgi, ela armazena aqui dentro, ó, uma série de enzimas. Para que essas enzimas? Quando o espermatozoide encontrar com o óvulo, ele vai utilizar essas enzimas para destruir a parede do óvulo. Então presta atenção, imagina que esta aqui é o óvulo. O espermatozoide precisa adentrar o óvulo. Para ele conseguir adentrar o óvulo, ele vai liberando enzimas pelo acrossomo e ele vai penetrando dentro da estrutura até promover o processo de fecundação. Então, esse acrossomo ele tem como função penetrar na parede celular do óvulo. Ok? Continuando. Formação dos lisossomos e peroxissomos. O complexo de Golgi ele também vai ajudar na formação dos lisossomos e peroxissomos, que são duas organelas que nós temos diferenciadas nas células. Tanto o lisossomo quanto o peroxissomos são oriundos do complexo de Golgi. Além disso, a formação das membranas plasmáticas e nuclear também vai perpassar pelo complexo de Golgi. É claro que nesse caso, tanto a formação das membranas quanto a formação da membrana da carioteca, ela é oriunda do retículo endoplasmático liso. A vesícula vem do retículo endoplasmático liso, segue para o complexo de Golgi e daí ela vai seguir ou para a membrana plasmática ou para a membrana nuclear. O lisossomo. O lisossomo são pequenas organelas do citoplasma que desempenham as seguintes funções.
digestão intracelular, autofagia e autólise. A digestão intracelular, o que é a digestão intracelular? São partículas que são fagocitadas pela célula, essas partículas são fagocitadas pela célula, se fundem ao lisossomo e promovem a digestão celular. Aquilo que pode ser aproveitado será reaproveitado e o que não será jogado para fora a partir de um processo chamado de exocitose. A autofagia é o quê? Você tem lá uma mitocôndria velha, uma mitocôndria que está desgastada, precisa renovar ela, você precisa de uma nova, aquela ali está promovendo a produção de uma enorme quantidade de radicais livres. Como é que você faz? O lisossomo se funde a essa mitocôndria e ele digere, porque ele tem uma série de enzimas que vão fazer essa digestão. E por último, é o caso da autólise. Você tem uma célula que essa célula sofreu um erro, essa célula precisa morrer. Como que vai acontecer? Os lisossomos se rompem e as enzimas digerem a célula toda, matando essa célula. Esse é o processo chamado de autólise, promovido pelo lisossomo. O peroxissomo também é uma organela celular, cuja função dele é promover a detoxicação. Ele ajuda na remoção, principalmente, do peróxido de hidrogênio, promovido, vez ou outra, pelas mitocôndrias. E, além disso, nas células vegetais, eles participam da formação dos ácidos graxos, a partir da beta-oxidação. Ribossomo, nós já falamos, cuja função dele é o quê? Sintetizar as proteínas, está presente nas células eucarióticas e células procarióticas. Tá? E os centríolos, que são um par de centríolos, cada célula tem um par, cuja função dele é o quê? Auxiliar na divisão celular das células eucarióticas animais. As células eucarióticas vegetais não é o centríolo. Isso a gente vai aprender quando a gente vai falando de mitose e meiose, tá bom? Então, centríolo ajuda na divisão celular das células eucarióticas animais. E por último, o nosso citoesqueleto. Tá? O citoesqueleto ele é formado por microfilamentos, filamentos intermediários e tubulina, e são uma série de estruturas que estão dentro da célula. Uma ideia errada que as pessoas têm é achar que a célula é, na verdade, uma substância, uma estrutura em que todas as organelas estão soltas lá, nadando livremente, belas e lindas, e não é. A célula ela vai ter, na verdade, uma série de estruturas. Tá? Se você tem aqui um núcleo da célula, por exemplo, olha só, hein? Você tem aqui o núcleo celular, belo, bonitinho. Aqui nós temos o nosso retículo endoplasmático, rugoso, liso. Tá? Vou fazer mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. Complexo de Golgi, fazer mais uma vesícula. Aqui. Ops, aqui o complexo de Golgi está bonito esse, hein? E as outras estruturas, tá? A grande maioria das pessoas, toda vez que vê uma imagem dessa daqui, a pessoa imagina, nossa, está tudo lá boiando dentro da célula. E não é. Por que que não é? Aqui dentro da estrutura, nós vamos ter o citoesqueleto. O citoesqueleto está assim, ó, amarrando todas as estruturas celulares, todas elas estão bem amarradinhas, presas no citoesqueleto constituído de microtúbulos, filamentos de actina, filamentos de miocina. Então, olha só, todo ele está assim, ó, cheio de estruturas formando. Então, o citoesqueleto, ele não simplesmente ele está dando forma à célula. Ele não ajuda só a dar forma à célula, ele também prende todas as organelas. Se você olhar bem, além de ele estar prendendo todas as organelas, ele promove a ligação entre essas organelas. Como assim? O citoesqueleto ele também funciona como um trilho. Ele também funciona como um trilho. Presta atenção. Se você tem aqui uma vesícula que foi produzida, deixa eu colocar aqui, vem cá, vou botar vermelhinho para ficar bem destacado. Se ela foi uma vesícula, ó, selecionar, seleção, transparente, tá certo. Então, vamos selecionar aqui, por favor, aqui. Então, olha só, foi produzida uma vesícula no retículo endoplasmático rugoso. Ela vem
descendo pelo trilho do citoesqueleto, chega no complexo de Golgi, atravessa o complexo de Golgi. Agora ela precisa seguir para a membrana plasmática. Ela segue por esse trilho. Se é uma substância que precisa voltar para o núcleo, ela vem até o complexo de Golgi. É transformada, mudada, sofre modificações, pega um caminho de volta aqui, ó, e vai para o núcleo. Então, além do citoesqueleto servir como um mecanismo de sustentação, amarrar bem as estruturas celulares, ele também serve como um mecanismo de trilho para levar e transportar substâncias. Tá? Então, eu espero que todos tenham entendido a parte, né, da biologia celular, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado, gente.